Raimundo, são duas tragédias e, infelizmente, duas tragédias familiares, né? Pois é, infelizmente, como você diz, duas tragédias familiares. Aconteceram nesse fim de semana, durante desentendimentos entre membros de duas famílias diferentes, em cidades diferentes, resultaram aí na morte de duas pessoas, um homem de 84 anos e outro homem de 59 anos. Os dois mortos pelos próprios parentes, ou seja, parentes próximos, um filho e um neto, por conta dessa desestruturação familiar. Quase falência dessa instituição chamada família, resultante do tráfico de drogas, resultante da bebida, resultante dessa violência que assola as famílias piauienses e as famílias brasileiras como um todo. Bora acompanhar. O idoso Paulo Ribeiro Barros, de 84 anos, foi assassinado pelo neto, Francisco da Silva Barros, de 22 anos, a golpes de faca. O crime aconteceu no fim de semana na cidade de São João do Arraial, a 194 quilômetros de Teresina. Minutos após o crime, um filho da vítima chegou e encontrou o idoso morto. O rapaz ainda estava na casa e foi imobilizado até a chegada da polícia. Segundo informações de familiares, o rapaz já tinha sido expulso de casa pelos próprios pais. Ele acabou sendo abrigado pelo avô, que jamais imaginou que seria morto pelo próprio neto. Outro crime familiar aconteceu na cidade de Altos, a 40 quilômetros de Teresina. Um homem identificado como Carlos Henrique, de 31 anos, matou o próprio pai, Raimundo Nonato da Silva, de 59 anos, conhecido como Mano da Maravilha. O assassinato aconteceu durante uma briga. Em tese, o filho teria tido uma luta corporal, uma discussão, enfim, e derrubado o pai ao chão, causando-lhe esse trauma, né? Que é objeto também da perícia do IML. Então a Polícia Militar ela começou algumas diligências lá na cidade de Altos e conseguiu localizar esse indivíduo já numa parada de ônibus. Ele tentava se evadir da cidade, né? Foi capturado, trazido aqui a presença aqui da autoridade policial na central de flagrantes. Os policiais relataram todo esse ocorrido, né? O corpo foi removido para o IML e o indivíduo que foi preso, que é justamente filho da vítima, ele acabou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório, é um direito que ele lhe assiste. Carlos Henrique não tem passagens da polícia, mas segundo a família, seria usuário de drogas. Há informações de que, infelizmente, esse autuado de ontem, ele seria usuário de drogas. Infelizmente, em se constatando, né, por meio de documentos ou de testemunhas essa situação, certamente vai ser aí um motivador para esse crime, né? Alguma discussão envolvendo esse tipo de vício, né? Em relação ao autor lá do fato. Ou seja, em outra situação já seriam dois crimes praticados por motivo fútil. Agora, contra o próprio avô, contra o próprio pai, isso é mais grave, isso aí inevitavelmente é uma tragédia nessas famílias. Duas famílias que perdem dois entes queridos porque foram mortos e outros dois porque acabaram na cadeia. Douglas. Ô Raimundo, só um deles aí, eu vi o delegado falando, um deles, um dos acusados, segundo o delegado, ele parece que é usuário de drogas. No outro caso, Raimundo? Do outro caso, era uma pessoa, como já colocamos aí, com situações de violência, de brigas, e os pais, não suportando esse comportamento do filho, expulsaram de casa. Vai para o mundo, te vira. Aí o avô decidiu acolher esse rapaz. E o que acontece? Esse jovem acaba tirando a vida do próprio avô. Um senhor de 84 anos. Imagina então. Você vê quer dizer, porque quando chega a situação da família não suportar mais e colocar, Raimundo, para fora de casa,
é realmente uma situação limite, porque pai e mãe nenhum tem esse comportamento do nada, assim, ou então por banalidade, por comportamentos mesmo fora do padrão, mas que são comportamentos considerados simples. Nenhum pai faz isso, nenhuma mãe faz isso. Quando chegam a fazer isso é porque está passando de todos os limites. Aí ele mata exatamente aquela pessoa, primeiro, um idoso indefeso. Segundo, a pessoa que abriu as portas da sua casa para que ele tivesse teto e comida. Pois é. Parece aquela história do escorpião e da tartaruga, né? Parece aquela história. Temos que conviver com isso, né? Infelizmente é aquela história, Raimundo. Aí a gente vai entrar nessa questão, a gente vai passar o jornal inteiro falando sobre isso, porque envolve a questão do processo educacional. Tenho certeza absoluta que quando esses casos acontecem, há sempre uma parcela, ou maior ou menor, a depender da situação. Da família também de culpa, porque se afrouxa daqui, afrouxa dali, não toma uma medida mais dura quando é jovem, não diz um não quando deve ser dito, e aí você vai deixando essas brechas que lá na frente, muitas vezes, acabam resultando nas situações relatadas pelo Raimundo agora há pouco.